dia já vai começar. Eba, vamos aprender mais a palavra de Deus. Você de todos? Então vamos nessa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Chegou o dia de aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus na nossa série de estudos, Os Profetas. Naquela época, nós já aprendemos que Deus falava com o povo através dos profetas, eram mensageiros de Deus, levavam a mensagem de Deus ao povo. Os profetas eram pessoas muito importantes, escolhidas por Deus, mas eles também tinham os seus defeitos, tinham as suas qualidades, mas tinham os seus medos, as suas dificuldades. E eles passavam por momentos muito difíceis, mas em todos eles Deus estava com eles, livrando-os, instruindo, orientando. Os profetas daquela época, eles eram pessoas que eram muito perseguidas. Nós vimos muitos desses casos. Porque na maioria das vezes, quando Deus levantava um profeta para falar com o povo, é porque o povo estava distante da lei do Senhor. Só que antes de falar do profeta de hoje, eu quero relembrar com vocês os livros da Bíblia. Vocês se lembram que lá nas nossas primeiras lições, eu contei para vocês sobre os livros da Bíblia, sobre as divisões do Antigo e do Novo Testamento, e hoje eu quero revisar com vocês os livros do Antigo Testamento, que são 39 livros. Os 39 livros do Antigo Testamento são divididos em 5 partes. 5, 12, 5, 5, 12. Se lembram dessa divisão? Os 5 livros, os 5 primeiros livros, que são chamados Pentateucos, são os livros da lei. Os 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros dos profetas maiores e 12 profetas menores. Os profetas maiores escreveram livros maiores, né, com o maior número de capítulos. Não é porque eles eram mais ou menos importantes, mas porque eles escreveram livros mais longos. E os profetas menores escreveram livros pequenininhos. Nós vimos que o livro do profeta Jonas, por exemplo, tem apenas 4 capítulos. Vocês se lembram? Vamos ver quais são esses profetas? Vejam aí o que eu estou colocando na tela. Então nós temos lá os 5 primeiros livros do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros da lei. Depois nós temos 12 livros históricos. Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Estes livros contam a história do povo. E depois nós temos os livros que são considerados os livros poéticos, que estão aí em vermelho, vocês estão vendo? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Então a gente entra nos profetas, que é o que eu quero relembrar aqui com vocês. Os 5 profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, que também foi escrito pelo profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, que nós já estudamos, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são os 39 livros do Antigo Testamento. E hoje nós vamos conhecer o 3º profeta menor. O nome dele é Amós, um profeta do campo. Vem comigo. Para começarmos o estudo do profeta Amós, eu quero começar lendo com vocês
uma parte do livro que ele escreveu, que se encontra no livro de Amós, no capítulo 7, a partir do verso 14. Vamos ler juntos? Amós respondeu: Eu não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Portanto, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Muito bem, olhem só, aqui já começa dizendo que Amós não era um profeta por profissão. Sabe o que isso significa? Que Amós, ele não frequentou a escola dos profetas. Vocês se lembram do nosso último profeta, o Eliseu, que ele era um professor na escola dos profetas? Amós não passou por essa escola de profetas. Então, ele diz aqui que ele não é um profeta por profissão, que ele era um simples pastor de ovelhas que cuidava de um rebanho e ele cuidava também de figueiras, né? Ele era um pastor do campo que trabalhava ali numa fazenda, cuidando do rebanho e cuidando das plantações. Mas Deus, ele chama quem ele quiser para anunciar a mensagem dele, para dar o recado para o povo. E Amós era um homem muito justo, ele amava a Deus, ele andava nos caminhos do Senhor. Então, crianças, certo dia, Deus falou com este homem do campo chamado Amós e disse o seguinte: Eu quero que você vá entregar a minha mensagem para o povo de Israel. E o que vocês acham que Amós disse? Ah, não, Senhor, não dá para eu ir agora. Ou ele pode ter falado: ah, eles não vão me dar ouvidos. Eu sou um simples homem do campo. Não, crianças. Amós foi obediente. Ele obedeceu imediatamente à ordem do Senhor para levar a mensagem de Deus ao povo de Israel. Então deixou o campo, deixou as suas ovelhas e foi fazer aquilo que Deus estava pedindo para que ele fizesse. Quando Amós chegou na cidade de Israel, ele começou a anunciar ao povo o que Deus havia ordenado. Primeiramente, ele começou a dar uma boa notícia, dizendo ao povo sobre o castigo que os inimigos do povo de Israel teriam. Ah, eles tinham gostado dessa mensagem. Mas não era apenas essa mensagem que Amós tinha para falar para o povo. Ele disse também: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade. Vocês não são honestos, vocês enganam os mais necessitados, vocês querem tirar proveito das pessoas, vocês não estão fazendo aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor. Vocês só estão querendo as coisas para si e estão enganando as pessoas. E Deus não estava nem um pouco feliz com essa atitude. Quando o sacerdote daquela época ouviu a mensagem de Amós, ele ficou furioso. Ele correu para contar para o rei e disse: Ó rei, o profeta Amós falou que o Senhor, meu rei, vai morrer numa guerra e que o povo de Israel será levado como prisioneiro para outro país. Este Amós está pondo o nosso país em perigo. Então ele correu até Amós. O sacerdote estava muito furioso e quando ele encontrou Amós falando para o povo, ele disse: Amós, fora daqui, seu profeta! Volte para a sua terra! Pare de profetizar aqui na nossa terra! Nós não acreditamos em nada do que você está dizendo. Só que, crianças, vocês sabem o que aconteceu? Exatamente aquilo que Amós havia profetizado. Vejam só como que ficou a cidade de Israel.
Um tempo depois, como Deus havia falado, um inimigo muito forte invadiu aquela terra e todas aquelas casas bonitas foram destruídas e muitas pessoas foram levadas presas, foram levadas em cativeiro. Deus, crianças, sempre cumpre a sua palavra. Deus não é homem para mentir. E o que o povo de Israel deveria ter feito naquela época? Eles deveriam ter dado ouvidos aos conselhos de Amós. Deveria ter dado ouvido àquilo que Amós estava orientando a eles e se arrependido. Eles deveriam ter pedido perdão a Deus pelas coisas erradas que eles estavam fazendo. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, crianças, nós temos que analisar a nossa vida, pedir para que Deus sonde o nosso coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho errado e endireita os meus caminhos. Perdoe os meus pecados para que eu possa andar lado a lado com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias, ó Pai, nos livrando do mal, nos protegendo. Eu peço para que o Senhor abençoe a criança que está assistindo a esse vídeo. Vá de encontro com cada uma de suas necessidades, ó Deus, abençoe essa família, abençoa este lar e fique conosco, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, nós vamos ouvir uma música agora que fala dos livros da Bíblia. Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa música porque nós já cantamos ela várias vezes lá na igreja, para que vocês possam relembrar dos livros do Antigo Testamento, dos livros do Novo Testamento e preste atenção nos profetas maiores e nos profetas menores que vão aparecer nessa música, que é o que nós estamos estudando. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo. Gênesis, Êxodo, Levítico.